Olá pessoal, Maria João falando. Faz bastante tempo que eu não faço um vídeo. Eu tenho que confessar que eu tô até um pouco enferrujada. Porém, eu resolvi fazer esse vídeo para começar o ano. Primeiro, queria desejar a todos vocês um ótimo 2025, que a gente tenha muita saúde, muita paz, que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E eu resolvi fazer essa live por alguns motivos. Primeiro, porque realmente eu ando bem sumida, eu continuo trabalhando, apesar do movimento não ser mais o mesmo por conta das políticas que andam ocorrendo no mundo, por conta da economia, por conta das mudanças que o governo do Canadá vem fazendo. Então eu acabei, não via muita justificativa para ficar entrando toda hora no vídeo, e também porque eu gosto de fazer vídeos que são mais pontuais, dando o meu ponto de vista, enfim, quando eu acho que talvez a minha opinião pode ser relevante. E também porque é uma tentativa até realmente de eu verificar se eu vou continuar fazendo esse trabalho, né? Óbvio que eu vou honrar todos os clientes que eu tenho e que eu terei, mas é uma realidade que talvez eu não vá continuar muito mais tempo fazendo esse trabalho se o governo do Canadá continuar do jeito que tá, né? Com relação às regras. De toda forma, eu não tenho uma personalidade de sumir, não vou aplicar golpe em ninguém, então quem vai fazer processo comigo ou fez, não precisa se preocupar que eu vou honrar todos os casos. Por enquanto ainda estou com a MJ, mas eu tenho que confessar que não tô assim mais tão entusiasmada com o rumo que o Canadá vem tomando em alguns aspectos, né? De toda forma, o que eu queria explicar para vocês em primeiro lugar? Bom, é óbvio que as mudanças que foram feitas em janeiro de 2024, elas foram extremamente radicais com relação às pessoas que estavam com desejo de estudar no Canadá, fazer college, principalmente visando o PGWP e, obviamente, poder levar a família e cônjuges terem a oportunidade de ter o visto de trabalho. Essa mudança pegou todo mundo desprevenido, porque ninguém foi avisado dessa suposta mudança, então isso acabou sendo um balde de água fria, principalmente para aquelas pessoas que estavam investindo na ideia de fazer um college no Canadá, sobretudo mirando a médio e longo prazo um possível processo de imigração. Eu particularmente não gostei dessa mudança, mas, enfim, a gente precisa ir se adaptando aos novos tempos, né? É uma mudança que, a princípio, ela não é definitiva, porém, ela, na minha opinião, é muito impactante, não só para quem visa o Canadá, mas para o próprio governo do Canadá, que, na minha opinião, vai sentir muito na pele a parte negativa dessas mudanças, porque a grande maioria dos estudantes internacionais que vão fazer college no Canadá, eles chegam no Canadá com a reserva financeira para alugar uma casa, para pagar depósito adiantado, para pagar o college, para mobiliar uma casa. Então, é um tipo de público que aquece muito a economia do Canadá. Eu não estou muito feliz com a maneira como vieram divulgando essas mudanças, porque dá um pouco a entender que algumas situações no Canadá estão acontecendo em virtude dos residentes permanentes e dos residentes temporários, e não é bem assim, né? Eu vou tentar me controlar para não dar realmente a minha opinião muito política, né? Porque eu vou acabar me prejudicando se eu for realmente muito transparente nas visões que eu tenho. Porém, eu tenho absoluta certeza que o governo do Canadá, muito em breve, vai perceber o quão valioso é para o país o estrangeiro. Porque o Canadá precisa de imigrante, precisa de gente para trabalhar, é um país que é mal povoado.
O imigrante, normalmente, quando ele vai para o Canadá, o legal, que tem intenção boa, ele vai realmente com aquela vontade de dar a vida dele para o Canadá, e o brasileiro é um tipo de público que quer ir para o Canadá para tentar o seu lugar ao sol, não é? Então, eu acredito que o Canadá, muito em breve, vai fazer um balanço da questão negativa no sentido de reduzir o número de estudantes internacionais. Bom, qual é o meu ponto de vista com relação a essas mudanças? Obviamente que muito brasileiro que visa imigrar já é mais maduro, né? Então não é muito fácil um pai de família resolver que quer fazer um mestrado ou um doutorado no Canadá por conta do custo, por conta da dedicação que você vai ter que usar para estudar, e obviamente não é todo mundo que tem uma condição financeira tão maravilhosa ao ponto de abdicar de estudar, né, de trabalhar para pagar suas contas para ficar full time na escola estudando, fazendo trabalhos acadêmicos, né? É uma área muito interessante você viver a vida acadêmica, mas na minha opinião não é todo mundo que pode se dar o luxo de viver dessa vida acadêmica, tá? Porém, o que eu acredito? Se você realmente tá com a intenção de migrar para o Canadá, só que você ainda não tá com um bom perfil, a pontuação não te alegra muito quando você vai criar o teu perfil no Express Entry, eu acredito que talvez nesse ano de 2025 você pode ter que usar uma estratégia um pouco diferente. Então, talvez fazer um curso de inglês intensivo, seja aqui ou no Canadá, para otimizar o tempo e você tentar fazer os testes de proficiência para ver como você se sai. Eu diria que seria muito interessante você, de qualquer maneira, tentar criar o seu perfil no Express Entry, se você tem experiência, tem graduação, tem nível de inglês. Para quê? Para o teu perfil ficar ali. Ele não vai te prejudicar, é uma boa tentativa para você verificar as dificuldades que você tem com relação ao Express Entry, o como você pode tentar melhorar esse perfil, e também porque na prática um perfil no Express Entry não muda a sua vida, não vai te trazer nenhum prejuízo. Então, entre nessa vitrine, fique exposto para a gente poder ter uma noção se um convite pode vingar. Qual que é o meu ponto de vista com relação ao Express Entry? Apesar do Canadá ter divulgado no final do ano que tem o planejamento dos próximos 2 ou 3 anos dar uma reduzida no número de imigrantes no Canadá, isso não quer dizer que o Canadá não vai continuar chamando gente para morar no Canadá. Então, o que pode acontecer é o Canadá reduzir o número das emissões de vistos por ano, mas isso não significa que eles vão cessar em chamar os candidatos no Express Entry. Eu, inclusive, tenho uma opinião muito particular que eu acredito que o Canadá vai sim continuar chamando candidatos no Express Entry por uma maneira muito simples. O Canadá pode ganhar muito dinheiro com isso e porque as taxas desde 2020 para cá com a pandemia subiram muito. Então é uma boa maneira de o Canadá continuar ganhando dinheiro, né, de uma forma e de uma certa maneira também mostrar estamos trabalhando e a imigração continua. Então eu acredito que se você não tá com dinheiro para investir num college, não tem condição de fazer um mestrado, tem o seu emprego no Brasil, tem condição de fazer o teste de proficiência, cria o seu perfil, você não vai perder nada com isso. E se amanhã um convite vingar, maravilhoso, não vingou, talvez isso levante algumas ideias do que você vai tentar fazer com relação a deixar esse perfil atrativo, não é? Agora, em termos de visar o estudo no Canadá, eu andei pensando esses dias e eu acho que pode ser interessante você pensar na ideia de fazer um curso de inglês ou de francês no Canadá, né? Então, assim, eu não tenho condições de fazer um college com essa nova regra que eu não posso trabalhar em certas áreas, meu cônjuge também fica restrito, acho meio complicado, mas a ideia de fazer um curso no Canadá, mesmo usando um ETA ou indo com visto de estudos para estudar o idioma, pode ser uma alternativa. Para quê?
para você ter a vivência no Canadá, para você sentir na pele quais essas mudanças, que impacto estão trazendo até na tua visão de mundo com relação ao Canadá, e é uma experiência para você tentar melhorar o teu nível de idioma e fazer um teste de proficiência um pouco mais relaxado, mais confiante também, porque para nossa vida pessoal, a experiência de fazer um curso fora e um teste de proficiência no exterior é uma experiência muito legal. Eu fiz isso quando era jovem, né? Eu fiz o meu teste na Universidade de Miami e eu lembro que eu fiquei muito maravilhada com essa possibilidade. Então, o curso de inglês às vezes não é bem aquilo que a gente gostaria, mas pode ser um recurso que você talvez poderia usar para ir para o Canadá, sentir a temperatura, conversar com pessoas, pesquisar, ir em universidades pessoalmente, pleitear uma bolsa, fazer algum trabalho voluntário, até para você ver se você vai continuar mirando o Canadá e o que eu vou fazer em seguida com relação a uma estratégia, não é? Talvez num primeiro momento não levar a família toda para você deixar esposa, marido ou filho seguro, porque aqui tem sua casa, tem a escola das crianças e de repente um do casal vai na frente para poder sentir um pouco a temperatura. Por conta das mudanças que o Canadá vem fazendo, eu e minha parceira, a Dani, que é especialista em educação, nós não vamos mais nos dedicar somente ao Canadá. A gente precisa buscar alternativas para os nossos clientes. Então, o que vem acontecendo de alguns meses para cá são clientes que estão buscando estudar inglês fora, inclusive em países onde pode ter o visto de trabalho. Então, teu sonho era fazer um college, mas agora não dá? Ou a reserva financeira para pagar um college está muito alto? Por que não fazer um curso de 6 meses ou 7 meses na Austrália? Ou na Irlanda? Ou na Nova Zelândia? Ou em Malta? Porque se você pode ter um visto de trabalho, acaba sendo uma experiência para você, tanto de ter uma vivência internacional, melhorar o idioma, juntar uma grana, mas não que você não possa estar mirando o Canadá, mas num terceiro país e não necessariamente estando dentro do Canadá com relação a visar o college. Eu não sei o que vai acontecer, eu tenho que ser muito honesta com vocês, o Canadá está passando por um momento de transição. O que eu acredito piamente é que na hora do Canadá fazer um balanço dos prós e contras, eu tenho certeza que o Canadá vai entender o valor, o quão valioso é para o Canadá o imigrante ou estudante internacional que, obviamente, possuem boas intenções. Então, eu acredito que daqui a um ano a gente vai ter um balanço, que a gente vai poder ter uma noção de como a gente vai poder visar o Canadá nos próximos anos, né? Bom, então, o que eu queria já notificar vocês é que a gente está com opção com high school para crianças, filhos que queiram estudar na Europa de um modo geral, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Austrália, cursos de inglês com visto de trabalho para alguns países da Europa, Austrália, não é? E com relação ao Canadá, o que eu acho que você pode pensar é na possibilidade realmente de fazer um curso de idioma, não é? Então, de repente, fazer um curso intensivo de uns 6 meses, 7 meses, 30 horas por semana, visar preparatórios para o teste de proficiência, para mirar, criar o teu perfil, esperar novidades que o Canadá venha a publicar, porque inglês, de uma certa maneira, é interessante para a nossa vida pessoal, independentemente se você imigrou ou não para o Canadá, né? A única coisa que eu sugiro é que se você quiser estudar no Canadá, fazer o curso de inglês, se você quer levar a esposa e filhos, aí o ideal seria a gente estudar bem o teu perfil para ter uma noção se essa estratégia ela tá boa ou não, para você tentar garantir a aprovação do visto e quem sabe até pensar num segundo país, nesse sentido de tentar estudar inglês num país onde você pode trabalhar. Agora, com relação a estudar no Canadá,
Tem que ter a matrícula da escola, se você quiser o visto de estudante, e também o que a gente pode fazer é o que eu vinha fazendo com os meus clientes desde 2016. Quem queria fazer college no Canadá, mas estava inseguro, ou o perfil poderia não ser tão bom para o visto, vamos dar entrada no visto para estudar idioma, vamos ver se você vai passar pelo julgamento do consulado, o visto aprovado, você vai para o Canadá e depois de dentro do Canadá você corre atrás do college, do mestrado, do doutorado, enfim, do curso post-secondary que você acha que pode ser interessante, mas você já tem que estar lá de dentro, porque você já está lá dentro. Quando você vai estudar idioma com visto de estudos, você não precisa sair do Canadá para pedir outro study permit. Você vai poder fazer essa extensão no Canadá sem precisar sair. Então, minha conclusão com relação a esse primeiro tópico é: quer fazer um college no Canadá, mas ainda não sabe o que vai fazer porque essa questão do PGWP e do visto de trabalho do cônjuge pode ser um problema? Eu acredito que pode ser realmente uma ideia você cogitar a possibilidade do curso de idioma, tá bom? Aí, dependendo do perfil do cliente, a gente vai ver, vai com Study Permit, vai com ETA, ou a situação tá complicada, vai para um curso mais curtinho, ou de repente vai para a Irlanda fazer um curso dobro do tempo para ter Work Permit, mas eu acho que é uma coisa que você precisa começar a encarar como realidade, porque a gente vai ter que pensar em outras alternativas, tá? Bom, eu vi aqui um comentário com relação ao processo de Quebec, tá? O processo de Quebec, eu decidi não fazer mais, já tem alguns anos, tá? Por quê? Porque eu percebi que desde quando o Canadá criou o Express Entry, o governo do Quebec, mesmo tendo criado o portal Arrima para chamar candidatos, o Quebec chama muito pouco candidato, né? Então, o governo federal do Canadá chama 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 e o Quebec faz meia dúzia de rodadas chamando 300 candidatos. Então, assim, eu admiro a cultura quebecois. Aliás, eu gosto muito de Montreal, adoro passar em Montreal, em Quebec City, mas, assim, numa maneira objetiva, eu acho que você, pensando em imigração para o Canadá, por enquanto, eu acho que vale a pena você incluir outras províncias e não apenas Quebec, por conta dessa limitação que agora eles vão congelar. Além disso, o Quebec, um pouco depois da pandemia, o governo do Quebec já estava com a ideia de suspender programas de imigração por um belo tempo, mas eu acho que isso acabou pegando um pouco mal, então tá lá aberto e chama poucos candidatos, né? O que eu tô fazendo em relação ao processo de Quebec é ajudando na fase federal. Então, se você obteve o CSQ que ajuda na fase federal, eu tô ajudando. Visto de estudos, tô ajudando. Fazer CAC, eu também tô ajudando. Agora, se você quer mirar o Quebec, a minha sugestão é que você mire outra província para um dia obter o teu Permanent Resident e depois você terminar no Quebec por conta das limitações que o Quebec está colocando e também pelo número de categorias de imigração que o governo do Quebec tem, que são poucas se a gente comparar. A própria província de Ontário tem 9 categorias de imigração, quer dizer, já tem mais categoria de imigração do que o próprio Quebec, né? A outra sugestão que eu também daria para vocês, sair um pouco desse raio de Toronto, Vancouver, Montreal. Começar seriamente em pensar em outras cidades um pouco não tão, digamos, populares. Então, Ontário, sair um pouco dessa coisa de Mississauga, Toronto e pensar em províncias como Sarnia, Peterborough, Milton. Eu levaria muito em conta também as províncias de Alberta e outras províncias, né? E cidades que talvez não são tão populares para brasileiros, porque pode ser que nessas cidades menores, não tão populares, você possa acabar sendo um diferencial ali naquela sociedade, não é? E, obviamente, num primeiro momento até fazer uma viagem exploratória para você ver o que você acha do Canadá realmente, para pensar num segundo, num plano B, num plano C, etc, tá?
Então, era esse feedback que eu queria dar com relação a college, a gente considerando essas mudanças que o Canadá fez, tá? O outro tópico que eu queria falar com vocês é sobre o visto de turista, ETA e visto americano. Quando a economia do Brasil vai piorando, a gente percebe que a qualidade do perfil das pessoas para o visto cai. Consequentemente, o número de recusas aumenta. Então, se você está visando o visto americano pensando no ETA, não vá fazer o seu visto americano correndo. Primeiro é interessante a gente ver os prós e contras de você tentar o visto americano visando o ETA, ou se pode ser uma estratégia você fazer o visto canadense, e aí depois com o visto canadense, quiçá você vai querer dar entrada no visto americano para poder passear, fazer conexão, mas tome cuidado. Por quê? Eu tenho visto algumas pessoas mais assim apressadinhas irem para fazer o visto americano e serem recusadas. Só que o que acontece? O governo do Canadá vai saber da tua recusa. Além de saber da tua recusa, no formulário do Canadá pergunta se você já teve um visto recusado para outro país. Então, quer dizer, se você vai tentar o canadense, já é mais uma informação adicional que você vai ter que colocar nessa aplicação. E quando você vai fazer o visto americano, o formulário dos americanos não pergunta se você teve visto recusado para outros países. Então, assim, para você se expor ou nos americanos ou no canadense, o que eu vejo com os meus clientes é a gente chega num acordo. Né? Então, por exemplo, ontem eu tinha 2 clientes que as 2 queriam fazer misto americano pensando em ETA. E o que eu falei para elas? Não, você não vai fazer nada agora. Me manda o questionário, que pelo questionário eu vou te dar a minha opinião de qual dos 2 a gente vai tentar primeiro. E com essas minhas 2 clientes a gente não vai fazer o americano como elas queriam. Eu vou primeiro fazer o Canadá para ver se vai dar certo para depois a gente fazer o americano. Então, essa a opinião que eu dou, porque eu faço visto americano, então eu já sei como isso funciona. Eu acredito que agora que o Trump vai entrar, o setor de vistos fique um pouco mais exigente, porque eles vão querer selecionar os melhores candidatos. Eu acho que o que eu acho que as pessoas deturpam um pouco, né? Ah, o Trump não quer imigrante no Canadá e o Canadá não quer. Não. Eles querem que você tenha a qualificação. Então, eu acredito que é válida a posição, por exemplo, do Trump agora nos Estados Unidos. Com relação ao Canadá, me entristece perceber que o governo do Canadá agora está querendo criar cota para todas as categorias de imigração, mas deixa refúgio de lado. Né? Então, refúgio não tem cota. Então, quer dizer, a economia do Canadá está piorando com os imigrantes ou não está? Então, para mim, não está tendo um equilíbrio nessa questão de cota, né? Mas, enfim, a gente tem que se adaptar aos novos tempos, né? Então, com relação ao ETA, visto americano e visto canadense, essa é a minha opinião. Bom, outra coisa. Eu não sei se vocês viram, mas o Quebec agora também criou uma cota, se eu não me engano, para os próximos 2 ou 3 anos, cota para a categoria de Family Class para spouses, tá? Já começou. Então, se você tem um marido ou uma esposa que mora em Quebec, tente dar entrada para ver se você vai entrar nessa cota desses próximos 2 anos. A outra coisa que o Quebec fez é que o Quebec emitia um CSQ para sponsorship em 2, 3 meses e agora diz que está fazendo em 2 anos. Então, eu tenho casos de Quebec que estão demorando e tenho clientes que não estão fazendo o processo do Quebec que estão pegando o PR na categoria de sponsorship em 6 meses, 5 meses, 8 meses e o Quebec agora com essa questão do CSQ. Mas se você vai morar no Quebec, não tem jeito. A gente vai ter que dar entrada no CSQ e vamos ter que esperar. A única coisa é que se você tem o processo em Canadá, você vai estendendo o seu work permit. Então, enfim, tem que ter um pouco de paciência nesse sentido. Meu receio, não sei, eu espero estar errada, porém, eu tenho um pouco de medo que o governo federal crie também uma cota para sponsorship. Eu espero que não, porém, se você tem um Canadian Spouse,
que vai fazer o seu sponsorship e você não é do Quebec, minha sugestão, não demore a dar entrada, porque o Canadá agora não está nos avisando que quer mudar uma regra. Eles vão lá, publicam a lei, essa é a lei e acabou. A gente não é mais preparado para as possíveis mudanças. Então, precisa tomar cuidado, porque agora, do mesmo jeito que eu vou saber a notícia, você vai saber também, tá bom? Qual era outra ponto que eu queria falar com vocês? Então era sobre college, usar a estratégia de um segundo país, pensar em estudar idioma no Canadá, falei dos colleges, falei do sponsorship, falei do Quebec e do visto de estudos. Então eu acho que eram mais ou menos esses assuntos que eu queria falar. Bom, aproveitando já que eu tô na live, é o seguinte: algumas províncias também vão dar um tempo com o processo de imigração, estão limitando uma cota, vão esperar um pouco. Então, é sempre importante você acompanhar as regras de imigração que as províncias que você está mirando têm ou possivelmente podem fechar, para você ver se você vai também ter sempre pelo menos 2 províncias como opção, para não ficar restrita só a uma, né? Com relação a renúncia do Trudeau, tá? Eu acredito que num primeiro momento essa renúncia ela não vai ser impactante para o sistema de imigração. Eu entendo que pode haver mudanças positivas dependendo das eleições por conta da política que vem sendo adotada no Canadá, principalmente desde a pandemia. Então, eu acredito que o cenário ele pode melhorar, como ele pode piorar, dependendo das próximas eleições. Então, nesse primeiro momento em que o Trudeau renunciou, eu não vejo um grande impacto para o sistema de imigração. Eu, sendo muito honesta com vocês, eu acho que se mudar a política, vai ser melhor para o sistema de imigração, no sentido de que pode realmente o outro espectro político levar em conta realmente o quão valioso um imigrante com um potencial pode ajudar o país, né, na questão daquele país se desenvolver, não é? Então, eu não acredito que esse impacto vai afetar pelo menos 2025 com relação a vistos e programas de imigração, e minha visão é que ano que vem sim a gente vai ter um balanço mais positivo ou não, dependendo da conclusão que o Canadá vai chegar por conta dessas mudanças que eu entendo que elas não são boas para quem visa o visto, né, a residência permanente. Eu também suspeito que vai ter muito processo de imigração, de sponsorship. Por quê? Porque college tá caro, tá impossível, né? Todo mundo que pode ter PGWP. O Canadá tá restringindo com relação ao LMA, então eu acredito que a sponsorship vai virar um mercado, tá? Então, precisa tomar muito cuidado com isso também, para você ver, entender qual que é digamos assim, o caráter das pessoas que estão te propondo isso, porque eu julgo que isso vai ser uma tendência meio que natural. E ela, se a gente pensar mesmo em termos de gasto e benefícios, um processo de sponsorship na categoria de cônjuge, ela é bastante atrativa, né? Diga-se de passagem. Então, eu acho que eram esses pontos que eu queria deixar aqui para vocês. Se vocês puderem divulgar meu vídeo, divulguem, tá? Meu e-mail continua o mesmo, me sigam nas mídias, apesar de eu não estar postando muito, eu tô trabalhando de segunda a segunda, enfim, trabalhei no Natal, no Réveillon, tô trabalhando normalmente, né, mas eu ainda uso aquele digamos, o meu pensamento de que é sempre bom a gente ver o perfil da pessoa para adaptar o perfil dela para a realidade, e não pegar uma realidade que não é dela e adaptar. Eu não gosto dessa estratégia, porque a gente precisa considerar que o teu caso vai ser julgado por um officer canadense,
Então não dá para você usar uma fórmula idêntica que foi usada por um monte de pessoas que estão num grupo na internet, porque cada pessoa tem um perfil muito peculiar, é um currículo peculiar, é uma situação financeira peculiar, é o número de dependentes naquela aplicação. Então eu acho que fica mais fácil você trabalhar em cima da sua realidade do que bolar uma realidade que na hora do oficial de imigração olhar o teu perfil, ele vai falar, não tô convencido disso aqui não, tá? Ah, me lembrei o assunto que eu queria falar. Eu percebi no final do ano que parece que algumas pessoas estão conseguindo ou conseguiram uma oferta de emprego no Quebec. Eu não sei se foi um grupo de recrutadores, enfim, e algumas pessoas vêm me procurando para fazer o visto de trabalho. Tá? Então, o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas o Canadá vai restringir o número de visto de trabalho emitido para cônjuge. E eu estou vendo pessoas que estão aplicando para o visto de trabalho terem o visto recusado de cônjuges. Então, para a gente fazer o visto de trabalho em aberto para cônjuge, eu também acho que é melhor estudar caso a caso. Eu ainda sou da teoria, porque eu sou mais, eu prefiro ser menos audaciosa, né? Eu sou mais, digamos, cuidadosa. Eu acho que essas pessoas que estão fazendo o visto de trabalho, dependendo do caso, acho que a maioria eu faria visto de turista para cônjuge, entendeu? Para ver se você realmente vai passar no consulado e aí tentar o Open Work Permit dentro do Canadá. Por quê? Porque se você for recusada, como o seu cônjuge está lá, você vai depois poder manter o status como turista para ficar com o cônjuge, entendeu? Mas o que acontece? Os casos que eu vi que foram recusados, o que eu vi? Que quem tinha o job offer conseguiu, o cônjuge não, e tô vendo que tá tendo recusa por conta de vínculo e renda. Então, se você tem uma oferta de emprego para fazer o visto de trabalho, eu acho que agora vai ser importante a gente também verificar a questão financeira e outros pontos para a gente poder ter uma noção do que a gente pode incluir nessa aplicação para deixar essa aplicação mais consistente. Porque eu tenho uma linha de pensamento que eu prefiro visar o que o cliente tenha o visto. Para ele chegar no Canadá, já tô aqui dentro, então deixa eu ver se eu vou mudar meu status, vou tentar isso, vou tentar aquilo. Eu não sou muito audaciosa nesse sentido. Eu prefiro considerar o rigor que o oficial de imigração poderia usar no seu caso, entendeu? Então, assim, eu acredito que eu tô usando uma linha de raciocínio boa, porque eu não tenho recusa, não tô tendo vistos recusados. Esses casos que foram recusados não fizeram comigo, vieram até mim para eu tentar reverter, tá? Então eu estou percebendo que agora pessoas com oferta de emprego podem ser sim recusadas, porque se o Canadá está usando o discurso de que a economia está ruim, de que o imigrante ele está fazendo o custo de vida no Canadá aumentar, é óbvio que agora eles vão ser mais rigorosos até para quem está com a oferta de emprego. Então, analise bem a sua realidade. Não fica só pegando dica em grupo na internet. Eu sei que esses grupos têm uma intenção positiva de dar as dicas para te ajudar, mas verifique a tua realidade para você, às vezes, não achar que o que foi feito exatamente com o colega vai funcionar com você. Então, tem que ter um pouco dessa crítica para você ver, não, o que eu vou tentar melhorar na minha aplicação, porque eu quero ter esse visto aprovado, tá bom? Então, gente, eu acho que era isso. Eu acho que eu até que resumi bem os itens que eu queria falar. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta que quer me fazer no chat. Eu vou esperar um minutinho. Se de repente tiver alguém que tem alguma pergunta, eu posso responder agora. Com relação ao processo do Quebec que está congelado, realmente está a paciência. Porém, se você analisar os processos que o Quebec vem fazendo, já tem aí uns 3, 4 anos que o Quebec vem chamando muito pouco candidato para o processo de trabalhador qualificado. Bom, o que eu acho de Ottawa? Bom, curiosamente, no verão, até a pandemia, eu sempre moro em Ottawa, né?
Porque para mim é mais prático, porque eu tenho lá onde ficar. Eu gosto de uma região de Ottawa que se chama Orleans, que é como se fosse o subúrbio, que é muito bacana para fazer esporte, etc. Mas é também, eu não dependo do mercado de trabalho canadense, né? Eu acho Ottawa uma cidade muito bonitinha, né? Eu lembro que quando eu fui a primeira vez para o Canadá, eu tinha ido para Toronto, aí quando eu fui para Ottawa, eu me apaixonei por Ottawa, porque eu gostei do parlamento, achei tudo bonito. Fui também no Festival das Tulipas, então Ottawa fica realmente muito agradável no Festival das Tulipas. Mas qual que é o meu ponto de vista em relação a Ottawa? Bom, primeiro, Ottawa é a capital do Canadá e só tem uma universidade na capital. A Universidade de Ottawa, né? College, 2, 3. Então, assim, é uma cidade interessante, mas eu acho que ela combina muito para quem é pai de família tranquilo e trabalhe talvez na área de tecnologia ou esteja mirando o serviço público. Na questão de networking, desbravar, ter mais aventura, conhecer mesmo mais a vida do Canadá, eu acho Ottawa uma cidade tranquila demais. Eu não acho que lá é pequena, é como se fosse Brasília. Ela é um pouco diferente do resto do Canadá, mas assim, é uma cidade pequena. Por exemplo, lá não tem padaria, né? Você vai para Toronto, você pode comer coxinha com café com leite e um pão na chapa. Ottawa não tem uma padaria brasileira, por exemplo, não é? Mas é uma cidade linda, muito organizada, para fazer esporte, né? Que eu adoro, é maravilhoso. Mas para você que quer explorar, eu iria para outras cidades. Com certeza eu iria para outras cidades. Mas Ottawa é linda e você pode pegar trem para ir para cidades vizinhas. Mas é uma cidade segura, né? Bonitinha, mas eu acho ela mais tranquila, mais pequena, não tem tanta, por exemplo, tanta balada, né? Ela é mais assim, ela é bem sossegadinha, entendeu? Os processos que estão em andamento podem ser recusados por conta do cenário atual? Não, não existe isso, tá? O que acontece? Quando você dá entrada num processo de imigração porque você tem os pré-requisitos vigentes naquele momento, você só vai ser recusado se tiver algo errado na tua aplicação ou se você não é elegível por algum motivo ou cometeu um erro. Agora, o Canadá não vai recusar por conta da cota. O que geralmente vai acontecer, o teu processo demorar um pouco mais do que os outros, porque o Canadá vai ter que jogar ele para a próxima cota. Agora, recusar por conta de cota, não. A menos que o Canadá amanhã faça uma publicação dizendo, olha, estamos mudando uma regra agora e quem deu entrada até dia 5 de janeiro de 2025, não vamos mais aprovar. Mas não é bem assim que funciona. Então, se você deu entrada hoje, você tinha os pré-requisitos, cumpria com todos eles e, teoricamente, você não errou na confecção dos documentos, não tem problema médico nem criminal, eles não vão fazer uma recusa dessa forma arbitrária. Não é bem assim que funciona, não, tá bom? Mais alguma pergunta? Bom, acredito que ninguém mais tem dúvidas. Bom, então era só isso que eu queria falar para vocês. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se vocês quiserem tirar dúvida, é só me mandar e-mail. Normalmente eu faço consulta com hora marcada, mas é uma consulta que eu uso para avaliar o teu perfil dentro de todos os cenários, dentro de um visto de turista, até americano, até imigração, etc. Então é isso aí, tá? Divulguem os vídeos, espalhem, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham início de ano maravilhoso, espero que esse vídeo tenha ficado bom, porque eu sou meio jurássica, não tenho assim muito costume de usar câmera, não gosto muito de fazer vídeo, mas eu acredito que a mensagem que eu queria passar para vocês eu já passei. E também queria deixar um abraço e um beijo especial para as pessoas que me seguem, que acreditam no meu trabalho, né? Bom, por causa de vocês que eu ainda existo, apesar de, se vocês que querem imigrar não estão felizes com as mudanças, imagine eu que trabalho com isso, o quanto eu fui afetada, né? By the way, esse ano agora em janeiro a MJ faz 15 anos de MJ Consultoria, né? Então, 15 anos que eu
Eu comecei na MJ, né? Resolvi sair do governo do Canadá para trabalhar por conta própria e até talvez, quem sabe, um dia eu até vou voltar para o governo do Canadá se as coisas continuarem assim, não é? Mas enfim, gente, era só isso. Obrigada mesmo. Divulguem, espalhem. Se não concordarem com alguma opinião, manda para mim por e-mail, porque é legal nesse momento que a gente tá com dúvidas e o que vai acontecer, o que não vai. Às vezes você tá num grupo que tem uma dica, alguma coisa que é interessante para eu também melhorar e aguçar mais a minha habilidade no sentido de estar analisando um caso, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, tudo de bom e a gente se vê em breve, tá bom? Bom, eu não sei onde desliga, eu acho que deve ser no xizinho. Tchau pra vocês, obrigada!